Fala galera, beleza? Aqui é o professor Eric Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro, e hoje nós vamos para uma aula que é a aula de equação do segundo grau. Equação do segundo grau é uma equação que cai no seu concurso de fuzileiro naval e cai também no seu concurso de marinheiro, ok? Então galera, nós vamos exemplificar nessa aula de hoje, dar alguns exemplos de problemas que são equações do segundo grau. Ao longo da aula eu vou discutir as propriedades dessa equação e em aula posterior eu vou discutir um método de resolução, vou vou apresentar um método de resolução de equações do segundo grau universal, ou seja, com esse método você consegue resolver qualquer equação. Mas antes de apresentar o método eu tenho que apresentar para vocês a equação em si, porque não adianta eu apresentar o método se você não conhece a equação, tá? Vamos para a aula. Pessoal, é o seguinte, então nossa aula vai ser a aula de equação do segundo grau. Equação do segundo grau. E para, introduzir essa aula, eu vou trazer aqui um problema matemático no qual nós iremos resolver juntos e que vocês já vão ver algumas propriedades das equações do segundo grau. Vamos lá. Então, pessoal, eis aí o nosso problema inicial, no qual a gente vai estudar equações do segundo grau. Esse exemplo aí que eu escrevi, ó. Determine o lado de um quadrado, sabendo que a sua área é 25 metros quadrados. Para você resolver esse problema aí, você tem que saber como que se calcula a área de um quadrado. E lembrando que a área de um quadrado, você vai calcular multiplicando lado vezes lado, porque a área de um quadrado, ó, vamos desenhar um quadrado perfeito aqui, ó, perfeito só na palavra. Está quase perfeito. Então, temos aí um quadrado. E esse quadrado ele vai ter o lado L, no qual eu posso até chamar esse lado de x. Eu não vou nem chamar de L, não, para a gente já ir se habituando a usar a variável x. E para quem não sabe, um quadrado ele tem lados iguais. Então, se esse lado aí da direita tem x, esse cara tem x, esse cara também tem x, esse cara também tem x. E a área do quadrado, para nós calcularmos a área do quadrado, vou fazer assim, a área do quadrado, basta que a gente multiplique o x vezes ele mesmo, ou seja, nós vamos ter aqui nessa operação 1x elevado ao quadrado. Ah, professor, por isso que quando a gente eleva ao número 2, a gente fala que estamos elevando ao quadrado? É exatamente por isso. Porque para calcular a área de um quadrado, a gente eleva o seu lado por 2. Então, elevamos ao quadrado. É assim que os matemáticos gostam de chamar. Tanto em português quanto em inglês, essa linguagem é universal. Então, para descobrir a área de qualquer quadrado, nós temos que multiplicar lado vezes lado. E o problema nos disse que a área desse quadrado aí é igual a 25 metros quadrados. Ou seja, vamos tirar esse zoom aqui. Aliás, vamos dar um zoom. E nós temos aí que a área do quadrado é igual a 25 metros quadrados. Ou seja, se eu for equacionar isso daí, vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 25. Eu vou tirar a unidade. Tirar a unidade aí que eu tinha colocado anteriormente, deixei só o 25. Como que nós fazemos para resolver essa equação do segundo grau? Nós temos aí que extrair uma raiz quadrada dos dois lados. Se nós extrairmos a raiz quadrada desse lado de cá e desse lado de cá, nós vamos obter a resposta. E fazendo isso, nós vamos obter que x ou ele vai ser igual a 5, ou ele vai ser igual a menos 5, tá? Ou x igual a 5, ou x é igual a menos 5. Por quê? Porque esses dois números aí, se eu multiplicar 5 vezes 5, isso vai resultar em 25. E se eu multiplicar menos 5, deixa eu subir aqui, ó, menos 5 vezes menos 5, isso também resulta em 25. Ok? Também resulta em 25. Então, ambas as respostas estão matematicamente, olha o que eu estou dizendo aqui, matematicamente corretas. Mas, se você for parar para pensar, um quadrado ele não pode ter lado negativo. Como que um quadrado tem menos 5 metros? Dentro da física, isso não existe. Até então, não existe dentro da física uma medida negativa. A gente tem uma medida negativa quando a gente vai descontar. Quando eu tenho um muro que eu estou construindo, o muro tem 10 metros. Eu vou derrubar 5 metros desse muro, ou seja, são menos 5 metros dentro daqueles 10 metros. Só que você não fala que o muro tem menos 5 metros, não existe uma medida negativa. Então, para esse problema, fisicamente, tá?
Ou a gente pode dizer que dentro dos números naturais, o menos 5 aí ele não está incluso como resposta, ou seja, a resposta desse problema é que o nosso x é igual a 5, ok? Então, eis aí um exemplo de problema. Eu vou passar um outro exemplo aqui e vou tentar trazer para vocês uma linguagem mais formal de por que uma equação do segundo grau tem duas respostas como as respostas matematicamente corretas, tá? Então, pessoal, o exemplo 2, ele vai trazer o seguinte: determine um número que o triplo de seu quadrado é igual a 24 vezes ele mesmo. Então, nós temos que equacionar esse problema e tentar resolver essa equação no segundo grau. Então, lendo aí, eu sei que o triplo de um número, eu vou chamar esse número de x, o triplo de um número, mas é o número sozinho? Não, é o quadrado dele. Então, o triplo de um número ao quadrado é igual a 24 vezes ele mesmo, ou seja, 24 vezes o próprio x. Então, eis aí uma equação no segundo grau. O que eu vou fazer para começar a resolução dessa equação no segundo grau? Eu vou passar esse 24x, que está do lado direito, está no membro do lado direito, para o lado esquerdo. Como que eu faço isso? Eu faço isso somando subtraindo 24x dos dois lados da equação. No final, nós vamos obter isso aqui, ó, 3x ao quadrado menos 24x é igual a 0. Tá? Do passo de cima para o passo de baixo, eu somei o menos 24x dos dois lados, ok? Agora, o que nós temos aí? Nós temos uma equação do segundo grau, que nós temos aqui um membro aqui do lado direito, que tem um x ao quadrado e tem um x elevado a 1, ou seja, não está elevado a ninguém. O que eu posso fazer aí? Para quem já entende um pouco de matemática, sabe que nós podemos colocar a variável x em evidência. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar o x em evidência aqui. Se você não viu isso, calma. Isso daí é com o tempo. Você vai se habituar com isso daí com o tempo. Vai ficar assim, ó. O x colocado em evidência nessa equação de cima vai se tornar a equação de baixo dessa forma aqui, ó. X que multiplica 3x menos 24. Isso vai ser igual a 0. Professor, eu não entendi o que você fez aí. O que eu fiz aqui foi o seguinte: eu tirei o x e coloquei o x multiplicando todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Ou seja, coloquei o x em evidência aqui do lado de fora, ou seja, o x agora está evidente. E quando eu multiplicar esse x pelos números que estão aqui dentro, ó, x vezes 3x, isso vai dar 3x ao quadrado. X vezes menos 24, isso vai dar menos 24x aqui em cima, beleza? Então, isso daí é colocar em evidência. Alguns professores costumam chamar isso de chuveirinho, mas isso é a propriedade distributiva da multiplicação. Continuando, então, a resolução, aí nós temos um produto de dois termos. Temos aqui o x e temos aqui o que está dentro do parênteses, ou seja, o que está em azul e o que está em amarelo. E esse produto ele vai resultar na nulidade. Uma coisa vezes uma outra coisa é igual a 0. Quando nós temos um produto que é igual a 0, um dos termos tem que ser 0, não tem jeito. Ou seja, ou o x é igual a 0, ou aquilo que está no parênteses é igual a 0. Ok? Não sei se vocês entendem isso agora, mas parem, deem pause no vídeo aí para pensar um pouquinho. Mas algum desses carinhas aqui, ó, ou esse cara tem que ser 0. Ok? Por quê? Porque se eu substituir aqui, ó, x igual a 0, se x for 0, se x for igual a 0, 0 que multiplica esse parênteses todo aí, não importa quem está aqui dentro, isso vai dar 0. Beleza? Agora, se eu falo que 3x menos 24 é igual a 0, certo? Esse parênteses aqui é 0, ou seja, 0 que multiplica o x, isso também vai dar 0. Beleza? Ou seja, os dois termos aí, alguém tem que ser 0. Então, já sem querer querendo aí, já resolvemos, já achamos uma das raízes da equação do segundo grau. Pelo que vocês viram no exemplo 1, a equação de segundo grau ela tem dois resultados. No exemplo 1, ela teve dois resultados lá, que eram o menos 5 e o mais 5. Aqui ela também vai ter dois resultados. E um desses resultados é que x é igual a 0. Por quê? Porque se x for 0, isso resolve essa equação que está em destaque aí de verde, amarelo e rosa. Rosa aqui do lado esquerdo. Então, essa é uma resposta. Qual a outra resposta? A outra resposta nós vamos obter quando a gente resolver aqui esse 3x menos 24 igualando isso a 0. Então, vai ficar assim.
3x menos 24 é igual a zero. Vou passar esse 24 para o outro lado, vai ficar assim, 3x é igual a 24. Vou passar o 3 que está multiplicando no membro da esquerda, dividindo no membro da direita, vai ficar assim, x é igual a 24 dividido por 3, isso resulta em x igual a 6. Opa, desculpa, 6 não. X igual a 8, perdão, x igual a 8. 3 vezes 8 é que resulta em 24. Beleza? Confusão mental aqui, pessoal. Então, quais são as duas raízes? Quais são as duas raízes da nossa equação? Quais são as duas raízes que tornam a nossa equação verdadeira? Vai ser o x igual a 0 ou x igual a 8. Professor, será mesmo que essas duas raízes elas resolvem a equação? Sim, vamos testar aqui, ó. Qual que é a nossa equação original ali? Ó? 3x ao quadrado, essa é a equação original, tá, gente? 3x ao quadrado é igual a 24x, 24 que multiplica x. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou testar o x igual a 0 para ver se vai dar a mesma coisa dos dois lados. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Então, as nossas respostas são x igual a 0 ou x igual a 8. Então, nossa equação original é 3x ao quadrado é igual a 24x. Vamos colocar, então, se x for 0, para x igual a 0, vou colocar de azul aqui. Para x igual a 0, isso daí vai dar 3 vezes 0, 24. 3 vezes 0 ao quadrado, desculpa. 24 vezes 0. 3 vezes 0 ao quadrado vai dar 0. 24 vezes 0 também vai dar 0. Então, 0, de fato, é uma raiz da nossa equação, porque satisfez ela, 0 igual a 0. Ou eu posso colocar que x igual a 8. Vamos colocar x igual a 8 aí nessa equação. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 8 ao quadrado, vamos fazer de verde. 3 que multiplica 8 ao quadrado é igual a 24 vezes 8. 8 ao quadrado vai resultar em 64. Então, 3 vezes 64. E 24 vezes 8, eu vou repetir aqui. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter como resposta 192. Ou seja, aqui vai dar 192. Pode fazer a multiplicação aí vocês. E 24 vezes 8 também dá 192. Ou seja, as duas raízes, elas satisfazem a nossa equação do segundo grau. Beleza? Então, já temos aí algumas propriedades da equação de segundo grau. Equação de segundo grau é aquela que vai ter sempre aqui um x ao quadrado. O x ao quadrado vai ser a menor potência, o menor termo em termos de expoente que nós vamos ter na equação de segundo grau. De vez em quando a gente vai ter um x elevado a 1. Tá? Não significa que é a equação do primeiro grau, não. Quem vai mandar na equação vai ser sempre o quadrado. No exemplo 1, apesar de não parecer uma equação de segundo grau, nós tínhamos também um x quadrado que determinava que a nossa equação era uma equação do segundo grau. Vamos para um terceiro exemplo aqui. Pessoal, eis aí o exemplo 3. É um exemplo muito rico que nós vamos resolver e vocês vão aprender bastante coisa. Prestem bem atenção que esse exemplo é um exemplo no qual vai aparecer uma equação do segundo grau na sua forma completa. O que eu quero dizer com isso? Que vai aparecer um termo quadrático, um termo elevado a expoente 1 e um termo que não tem x, um termo que é só um número, beleza? Vamos ler o problema juntos aí. Determine dois números naturais ímpares consecutivos cujo produto seja 195. Professor, não entendi nada. Gente, é o tipo de problema que quando você resolve ou quando você vê alguém resolver, é um problema que te enriquece muito. Vamos equacionar esse problema, lembrando que a equação é a sua amiga, ela não é a sua inimiga. Porque quando você vê uma equação, você, poxa, eu tenho que resolver a equação. Não, a equação vai te ajudar a resolver o problema. É assim que você tem que pensar. Vamos lá, dois números naturais ímpares consecutivos. Primeira informação importante aqui, nós estamos no campo dos números naturais. Isso aqui parece ser uma coisa besta do problema, que não vai te ajudar a resolver nada. Mas não é, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui ele determinou qual que vai ser a nossa resposta, a nossa raiz verdadeira que resolve o problema. Isso vocês vão ver que vai sair muito naturalmente lá no final da resolução. Vamos lá, então vamos equacionar dois números ímpares consecutivos cujo produto seja 197. Primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer os números ímpares para resolver esse problema. E eu sei que os números ímpares são o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e assim sucessivamente. Se eu continuar,
essa sequência numérica, esse conjunto é infinito, o conjunto dos números naturais ímpares. O que eu estou reparando aqui nesse conjunto dos números naturais? Se eu pegar dois caras consecutivos, ou seja, se eu pegar o 5 depois o 7, ou se eu pegar o 9 depois o 11, ou se eu pegar o 1 depois o 3, não importa. A diferença de um número ímpar consecutivo para o próximo é sempre 2. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, 5 e 7, 7 menos 5, isso daí vai dar 2. Se eu pego 9 e 11, 11 menos 9, isso também dá 2. Ou seja, nós temos que pegar um número, que vai ser a nossa incógnita, e multiplicar por um número mais 2. E essa multiplicação tem que dar 195. É isso que eu vou fazer agora. Ou seja, se eu tenho um número ímpar que eu não conheço, eu não sei quem ele é, eu vou chamar ele de x. É um número que eu não conheço. Beleza? Eu chamei ele de x. E eu sei que se eu multiplicar esse número por ele consecutivo, eu sei que esse cara é um número ímpar. E eu sei que eu tenho que multiplicar ele pelo próximo ímpar que se segue depois dele. Ou seja, eu vou somar esse número com 2. Beleza? Vamos fazer o teste. Se x for igual a 5, por exemplo, se x for igual a 5, então x mais 2 vai ser 7. Beleza? Então, essa multiplicação aqui, ela reflete uma multiplicação de números ímpares consecutivos. Beleza? E esse produto aí, o problema nos falou que ele tem que ser igual a 195. Então, para completar aqui o nosso problema, eu vou colocar uma igualdade e vou colocar o 195 do lado direito, como membro aqui do lado direito da igualdade. Está aí a nossa equação do segundo grau. Mas, professor, alguém poderia perguntar assim, mas, professor, eu não estou vendo aí o termo quadrático, só estou vendo o x aí, mais um número, mais um outro x, sem expoente. Como é que fica isso daí? Nós acabamos de ver no exemplo anterior, dá uma subidinha lá que vocês vão ver que aqui a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, eu vou entrar com a técnica do chuveirinho, que é, vou multiplicar aqui por x, esse x aqui dentro desse parênteses. Vai ficar assim, x vezes x vai resultar em x ao quadrado. X vezes 2 vai resultar em 2x, 2 vezes x. Isso vai ter que ser igual a 195. Opa, agora já está com cara de equação no segundo grau. Nós temos um membro quadrático, nós temos um membro que está elevado a 1, tá? Um membro que não tem expoente, tá? Ou seja, está elevado a 1, e temos um membro que está aqui do lado direito da equação, um termo que está do lado direito da equação, que é o 195, que não tem x. Mas, professor, a equação parece que não está completa, porque você falou que a equação ia ter 3 termos, um quadrático, um do primeiro grau e um sem x. Para que a equação se torne uma equação completa, basta que a gente passe esse 195, que está do lado direito e do lado esquerdo. Vamos fazer assim, então. Vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 195 vai ser igual a zero. O que eu fiz aqui? Eu subtraí 195 dos dois lados, ou seja, eu fiz uma soma de 190 menos 195 dos dois lados. Então, eis aí a nossa equação do segundo grau montada. É essa equação que nós temos que resolver para achar quais são esses números ímpares aí que, multiplicados um pelo outro, vão resultar em 195. Quais são esses ímpares consecutivos? Professor, agora danou-se, eu não sei resolver essa equação. Eu vou explicar aqui um método para vocês, que é um método que de vez em quando ele vai te ajudar. Não é um método que resolve qualquer equação, mas é um método que eu vou utilizar para atacar essa equação em especial, tá? Mas para ensinar esse método, para demonstrar esse método, eu vou ter que demonstrar aqui uma outra propriedade muito característica da multiplicação, tá? Espera só um instantinho que eu vou escrever aqui. Então, pessoal, para resolvermos essa equação no segundo grau, essa é a propriedade que nós temos que nos lembrar ou que nós temos que aprender para poder atacar esse problema oriundo, essa equação, desculpa, oriunda do problema que nós estamos resolvendo. Nós temos que resolver essa equação. Para resolver, nós temos que lembrar o que é o produto notável, temos que aprender. Que, como exemplo aí de produto notável, eu coloquei o a mais o b elevado ao quadrado. E todo mundo sabe que qualquer termo elevado ao quadrado é igual a ele mesmo, ou seja, eu posso reescrever esse a mais b ao quadrado dessa forma aqui, ó. Eu posso escrever como a mais b vezes a mais b, sem problema nenhum, porque é o termo vezes ele mesmo.
E agora eu posso desenvolver essa multiplicação utilizando a propriedade distributiva, que é a propriedade que nós vimos como exemplo aí nos exemplos anteriores. Vimos como se faz nos exemplos anteriores, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou multiplicar cada termo por cada termo. Desenvolvendo essa multiplicação vai ficar assim, ó. O primeiro termo vezes o primeiro termo do segundo parênteses, ou seja, A vezes A, isso daí vai resultar em A ao quadrado, positivo. Tá? A ao quadrado. O primeiro termo do primeiro parênteses vezes o segundo termo do segundo parênteses, A vezes B, vai resultar em AB positivo. Então, A mais B. A mais A vezes B. Beleza? Próxima multiplicação aí. Eu tenho que pegar o segundo termo aqui do primeiro parênteses e multiplicar pelo primeiro lá do segundo. Vai ficar B vezes A. Então, mais B vezes A. B vezes A. E agora, multiplicando esse segundo termo pelo último termo aqui, B vezes B, isso vai resultar em mais B ao quadrado. Desenvolvemos, então, dessa forma, a multiplicação desses dois parênteses e obtivemos esse resultado aí. A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. Temos como simplificar esse resultado mais um pouco. Basta que a gente lembre daquela propriedade matemática que virou jargão popular, que é a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui nós temos, de fato, dois fatores que estão fora de ordem, que se eu trocar a ordem, eu posso colocar um 2 aí de multiplicação em evidência, que é AB vezes BA. Se eu trocar esse BA, esse termo BA aqui por AB, eu posso trocar. BA é a mesma coisa que AB. Eu vou ter a equação do seguinte modo, reescrita. Vai ficar assim, ó, A ao quadrado mais AB mais BA é a mesma coisa que 2AB, que é o que eu estou dizendo aqui, mais B ao quadrado. Professor, eu não entendi como é que AB mais BA virou B ao quadrado. Gente, vou repetir aqui, é a propriedade que virou jargão. A soma, desculpa, a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos relembrar aqui, ó. 2 vezes 1 resulta em 2, ok? E 1 vezes 2 também resulta em 2, ou seja, trocamos os fatores e o produto não se alterou, o produto é o mesmo. Então, da mesma forma, se eu multiplicar A vezes B, isso tem que ser igual a B vezes A, porque eu só troquei os fatores. Tá? Então, A vezes B mais B vezes A, isso é igual a 2AB, que é o que eu fiz aqui, nessa linha aqui de baixo, beleza? Tá explicado isso daí, então, vamos continuar a desenvolver, a reparar coisas no nosso produto notável. Então, aqui nós vimos que, vou colocar uma igualdade aqui agora, que o produto A mais B ao quadrado, isso daí resultou no quadrado do primeiro termo, ó, o primeiro termo é A, nós elevamos ele ao quadrado. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes aqui, ó, o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, vamos escrever aqui então, 2AB, mais, deixa eu apagar esse mais que está feio aqui, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo aqui, o segundo termo é o B, ele ficou ao quadrado. Então, o quadrado do segundo termo, olha só que maneiro, ó. Um produto notável, ele tem essa forma aí, o produto notável ao quadrado de dois termos dentro do parênteses, ele vai ter sempre essa forma. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo que está lá dentro do parênteses. Professor, por que você está fazendo isso? Lembra que nós estamos estudando essa questão do produto notável para resolver essa equação. E é isso que eu vou fazer agora. Galera, então, aprendido aí, ou relembrado o que é o produto notável de dois termos, nós podemos começar a resolver a nossa equação do segundo grau que veio daquele problema. Que é essa daí, eu só reescrevi aí embaixo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou reescrever essa equação de forma a tentar tornar ela um produto notável. Isso é uma técnica que nós chamamos de completar quadrados. Vou até escrever aqui. Eu vou completar, vou escrever de verde aqui, completar os quadrados. Completar os quadrados. Vou colocar só completar quadrados, que é como a gente costuma dizer, completar quadrados. Como assim, professor? Completar quadrados? Vou fazer com bastante calma aqui e você vai perceber que eu vou tentar transformar essa equação aqui num produto notável. Vamos lá. Um produto notável eu sei que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu vou reescrever aquela equação do problema
de uma forma que eu consiga ver esses termos aí. Vamos lá. Então, o primeiro termo aqui ó, é x ao quadrado. Então, esse seria o primeiro termo do nosso parênteses. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo. O segundo termo está implícito, é o número 1. Porque se eu multiplico 2 vezes x vezes 1, isso tem que dar 2x, que é o que está aqui em cima. Eu estou reescrevendo essa equação. Beleza? Lembrando que a equação tem uma igualdade aqui que eu esqueci de botar. A igualdade é igual a zero. Estou reescrevendo a mesma equação. Vamos lá. Continuando então. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Eu sei que meu segundo termo aqui é o número 1. Eu não coloquei entre parênteses, mas é o número 1. Então, eu vou somar com 1 ao quadrado. E vou repetir o menos 195. Professor, mas você somou o número 1. Você não pode fazer isso. De fato, eu não posso fazer isso. Se eu somar o número 1, eu tenho que somar ele dos dois lados da equação. Vocês viram isso lá nas minhas aulas de equação do primeiro grau. Se eu faço uma soma de um termo numa equação, eu tenho que somar esse mesmo termo dos dois lados. Vamos continuar então. Se eu fiz isso daí, eu não alterei a equação. Somei o mais 1 ao quadrado desse lado de cá, no membro do lado esquerdo, e somei do lado direito. Então, a equação permanece a mesma, permanece idêntica. Vamos lá então. Agora que eu tornei essa equação um produto notável, eu vou escrever ele em forma de parênteses, tá? Porque esse pedaço aqui em azul, isso aqui é um produto notável evidente. Por quê? Porque nós temos um termo aqui, ó, um primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, eu vou reescrever essa parada que está em azul e assim, ó, x mais 1 elevado ao quadrado. Olha aí, ó. Professor, então isso daí que está dentro desses colchetes aqui, dentro dessas chaves aqui, ó, é igual ao que está embaixo aí, que está apontando para ele? Sim, é igualzinho. Faça o teste aí. Tem que elevar ao quadrado, obviamente, está aí o quadrado. E nós temos que continuar a nossa equação. Temos que colocar aqui o 195 e colocar também o 1 ao quadrado do outro lado, que é igual a 1. Isso aí vai dar igual a 1. Vamos passar agora esse 195 para o lado direito. Passo o 195 para o lado direito. Vai ficar assim, ó. Não vou escrever de azul mais, vou escrever de preto. Vai ficar assim, x mais 1 elevado ao quadrado é igual a 1 mais 195. 1 mais 195 vai resultar em 196. Então, x mais 1 elevado ao quadrado é igual a 196. Tá aí. Agora nós temos uma equação fácil de resolver. Temos uma equação bem fácil de resolver. Por quê? Basta agora que nós façamos a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Aplicarmos a raiz quadrada. Se nós aplicarmos a raiz quadrada aqui, ó, esse quadrado aqui vai cortar com essa raiz e nós vamos ter que tirar a raiz de 196. E a raiz de 196 é 14, ou seja, x mais 1 vai ter que ser igual a mais ou menos 14. Professor, por que mais ou menos 14? Porque trata-se de uma raiz quadrada, e uma raiz quadrada ela pode ter uma resposta negativa ou uma resposta positiva. Então, nós temos que fazer assim, nesse problema aqui, nós temos que fazer uma resposta para x mais 1 sendo igual a 14 positivo, e uma resposta para x mais 1 sendo igual a 14 negativo, menos 14. Da primeira equação, nós vamos encontrar que x é igual a 15, x igual a 13. Eu vou passar 1 para o outro lado, vai subtrair, vai dar x igual a 13. E na segunda, eu vou encontrar que 13 sim. X mais 1 igual a 13. E na segunda, eu vou encontrar que x igual a menos 13. Olha lá, ó, menos 13 seria a nossa resposta. Opa, pera aí, pessoal, que tem um erro aqui. Na verdade, aqui não é menos 13 não, desculpa. Vai dar menos 15, o x vai passar para lá negativo. Esse é o erro de quem quer fazer direto, tá? Na sua prova, inclusive, não te aconselho a fazer conta de cabeça. Vai fazendo passo a passo para não errar igual eu fiz aqui. Mas vamos lá. Tirando esse erro, x igual a menos 15. Então, nós temos duas respostas para a nossa equação do segundo grau. Conforme falei, essa é uma propriedade da equação do segundo grau. Ela tem duas respostas. Tá? A primeira resposta é 13, x igual a 13. A segunda resposta é menos 15. Agora, qual que seria a resposta verdadeira? Nós temos que lembrar do nosso enunciado. O nosso enunciado dizia que nós estamos no campo dos números naturais. Olha aqui, ó. Estamos no campo dos números naturais. Ou seja,
O x igual a menos 15 ele não serve como resposta. Então, a resposta é x igual a 13. Isso aqui não serve como resposta. A nossa resposta, então, é x igual a 13. Mas, professor, x igual a 13 é o quê? X igual a 13 é aquele número que, se nós multiplicarmos ele pelo próximo ímpar consecutivo, ele vai resultar em 195. E, de fato, ó, depois do 13 vem o 15. E se multiplicarmos 13 vezes 15, vamos multiplicar aqui, ó, 13 vezes 15, vai ficar assim, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Se eu somar, fizer a soma aí, vai ficar assim, 5, desce esse 5 aqui, 5 mais 0, 5, 4 mais 5, 9, e 1 mais nada, 195. Então, 13 vezes 15